manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 90 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Vamos repetir? Pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Tenho, acho que uns 2 anos, Deus me deu quase que o ano todo essa palavra, direto ela vinha e ela volta. 2 direções aqui são muito importantes. A primeira, que não poderiam perder de vista a arca da aliança, que representa a presença de Deus, porque passariam por um caminho que nunca haviam passado antes. E a garantia deles era continuar seguindo a arca, seguindo a presença de Deus. Presença de Deus, presença de Deus. Eu preciso manter a presença de Deus na minha vida, porque é Deus quem vai me guiar por lugares que eu ainda não fui, não conheço. Se eu perder a arca de vista, eu vou me perder também. O que eu disse? Para onde Deus está levando você é algo novo, você não conhece. E a sua segurança é a arca, é a presença de Deus. Perdeu a presença de Deus, você vai se perder no caminho. Você não conhece esse caminho. Por isso que você tem que seguir a arca. O motivo de manter a distância é a reverência. Reverência para com as coisas de Deus e manter a presença de Deus. Nem tente, porque para onde Deus está te levando é novo. Você não tem experiência nesse caminho, você ainda não conhece. É algo novo, é um tempo novo. E a segunda, era preciso consagrar, santificar. Então, seguir a arca reverentemente, porque para onde você vai, são caminhos novos, são coisas novas, que sem a presença de Deus você vai se perder. E se santificar. Se tem um tempo que você precisa manter a arca, aqui ó, se manter focado, você precisa da presença de Deus e você precisa se consagrar, se santificar a esse. Porque tem muita coisa nova, para onde Deus está levando são coisas novas. E você precisa muito disso. Era preciso um nível de consagração maior para aquele tempo. Agora, seriam batalhas de montanhas e não de vales. Deus está levando você para batalhas de montanhas e não de vales. Deus está levando você agora para batalhas de montanhas e não de vales. Os enfrentamentos vai ser coisa muito maior. Sabe aquele negócio? É negócio de gente grande, é coisa de gente grande. É para onde Deus está levando aí alguém. São aquelas batalhas enormes, mas que são de conquistas, de avanços, né, de administrar as conquistas.
são batalhas de montanhas. Ou seja, quando você já está num patamar mais elevado e vai exigir de você um nível mais alto de dependência de Deus, de superação, de consagração. Como eu disse, essa distância pedida representa reverência por Deus, que aqui estava representado pela arca. Se nós não dependermos de Deus, se nós não tivermos uma reverência total por Deus, pelas coisas de Deus, nós nos perdemos. Nós perdemos aquele mover. E você vê que nada na Bíblia está por acaso. Tudo nas Escrituras é uma direção para a nossa vida. Então, nós precisamos seguir a arca reverentemente e nos santificarmos. Mas não retroceda do que já foi alcançado. Lembra dessa palavra. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Porque é muito estúpido uma pessoa que já alcançou um nível mais alto, onde agora as coisas com que ele vai lidar são coisas mais altas, quer dizer, batalhas de montanhas, e ele agora querer descer para aquele nível antigo, onde ele lidava com situações de vales. Não. Lembra que era a época das cheias, de colheita e primavera. Acho que dia 23 agora começa a primavera. E as águas pararam de forma repentina e poderosa, sobrenaturalmente. Então, recentemente eu ainda falei isso, vou lembrar. Era a época de cheias, era primavera. Mas era a época de colheita. Então, é época de colheita. E na primavera, quando se fala primavera na Bíblia, muitos acontecimentos poderosos aconteceram na primavera. Então, é uma fase que eu vejo todo ano a mesma coisa. Quantas definições que acontecem nesse período. Eu acredito muito nisso, porque você vê isso como um fundamento, tem um fundamento bíblico. Época de cheias. Isso tornava o rio mais perigoso, mais difícil de ser atravessado, mas era a época de colheita. Então, não se distraia porque o rio está mais cheio, mais perigoso. Foca que é tempo de colheita. Vá dando os passos de fé, corajosamente, porque essa foi a direção, que quando eles tocassem as águas, a correnteza ia parar de correr. E parou. E parou. Mas muitas vezes você se envolve com a cena que você está vendo. O Jordão transbordando, mas é a época de colheita. É primavera. Você tem promessa. Deus mandou. Mas, meu Deus, está cheio. Você tem que tirar o olhar. Você tem que ficar com a palavra. É tempo, é época de colheita, é primavera, e Deus falou para eu tocar os meus pés nas águas, que ela vai parar de correr. Eu tenho que crer nisso. E parou. Parou sobrenaturalmente. Então, eu creio que nós já estamos, eu venho falando sobre isso, num novo ciclo, um tempo novo, onde nós viveremos muitas coisas diferentes que acontecerão repentinamente, rapidamente. Mas por quê? Porque tem toda uma história aí, de plantio, de espera, semeaduras. Então, nós vamos ver acontecer. Afinal, você tem que lembrar que nesse caso, aqui nesse contexto bíblico, o povo havia ficado 40 anos no deserto.
40 anos. E esse grupo aqui foi o Josué, Calebe, dos antigos, só os dois, porque esses avançaram. Os outros, é a tristeza do coração da gente, que isso nunca aconteça com você. A Bíblia fala que foram 42 acampamentos. 42 acampamentos. E esse povo, o que morreu, o grupo original que morreu no deserto, ficou ali, ó. De acampamento em acampamento, andando em círculos. Andando em círculos. Mas para Josué e Calebe, não. Porque Deus foi levando. E os que nasceram no deserto, Deus não se esqueceu do que ele falou. Infelizmente, algumas pessoas, eu já vi isso uma vida toda, né? É de acampamento em acampamento. A vida não muda, só andando em círculos. Toda vez que tem uma oportunidade maravilhosa, perde por causa de bobagens. Continua dependendo mais de fatores naturais e por aí vai. E, infelizmente, vai pendendo e vai tombando no deserto. Outras não. Outras não. Outras ouvem isso aqui. Mas tem aquelas que passaram por praticamente todos os acampamentos e andou em círculos. Nunca entraram na terra prometida. 40 anos, 42 acampamentos. Para morrer no deserto. Que tristeza. Né? Isso infelizmente, é um resumo da vida de muita gente, né? Que vive uma vida sem o devido comprometimento. Vai vivendo essa vida. Sempre caindo nos mesmos erros, os mesmos assuntos. Não evoluem. E aí vão pendendo, viram todos os moveres, mas aquilo não afetou, não mudou a visão da pessoa, o caráter, né? Agora, esses aqui, sim. Então, Josué, Calebe, já tinham ficado tempo demais ali. Tinha chegado o tempo deles entrarem. Porque na nossa caminhada, você vê que tem gente que até começa com você, mas depois vai parando, desiste. Você vê, gente, no início, aqui, ó, no 52 dias, teve gente, muita gente começou, mas nem todo mundo foi até o fim. Essa é a história de muitas pessoas. É o que eu sempre falo, o tempo vai passar de qualquer jeito. A vida está passando, né? Você só precisa saber como. Todo mundo está pagando o preço. Só que uns estão pagando para a vitória, outros para a derrota. Todo mundo está sacrificando em alguma coisa. Só que alguns estão sacrificando para nada. Porque no final não vão ter resultado nenhum. Outros sim. Estão sacrificando em Deus, estão pagando o preço que tem que pagar em Deus. E você vê. Então chega aquele momento, igual Josué e Calebe. Eles pagaram o preço certo. Eles resistiram. Inclusive em ter que aguentar ficar lá, com aqueles lá que o Senhor disse que na terra não ia entrar. Então, eles tiveram um comportamento correto. Eles não cortaram o processo do meio. Então, era a hora deles agora. Então, essa é a hora de muita gente aí que resistiu firme, viu? E que tem feito diferente, vem pagando um preço em Deus de verdade, tem resistido, tem se doado, tem focado a coisa certa. Então, esse é um tempo para esse povo aí. Esse povo vai colher e vai viver
coisas novas, vai passar por caminhos que nunca foi. Por isso que não pode perder o foco da arca. E precisa continuar. Tem que se santificar, se consagrar, porque vem muita coisa grande agora. As batalhas são maiores, porque as conquistas são maiores. O seu nível mudou, o seu ciclo mudou, o patamar mudou. Você vai lidar com coisas agora onde suas batalhas são de montanhas. Então, esse povo tinha ficado 40 anos, agora era a hora, né, de entrar na terra prometida e viver um contexto diferente, novo, desafiador, mas poderoso. Era um tempo novo. Então, olha, o que eu creio, né? Vamos para lugares que não conhecemos, mas que exigirá um nível de consagração maior. As instruções, você não pode esquecer, estão em Josué 1, do 1 a 9. Para sermos prósperos e bem-sucedidos. Volta a meditar, que a palavra é para nós para esse ano. Onde nossas batalhas serão grandes, mas agora de montanhas. Volte a meditar nessas escrituras, para você não se perder. Quando o povo entrou na terra, você lembra que o maná cessou e passaram a comer do fruto da terra. Então, você vai ver mudanças agora em algumas coisas. Mas é porque Deus já te levou para um outro nível. Então, era líder novo, terra nova, comida, inimigos e conquistas novas. Então, levante-se. Porque para aquele povo era o período mais desafiador, sim, mas também mais incrível. Porque eles estavam na terra e era agora a hora de possuir aquele território, né? Então, eu creio em mudança radical em muitas áreas, essa mudança de ciclo, um tempo diferente. A conquista da terra exigia um nível de foco na palavra mais alto. Você vai ver Josué lendo para eles, consagração maior, mas com resultados sobrenaturais. Lembre-se que não sofreram nenhuma derrota, com exceção de Ai, por causa da desobediência de Acã. Lembra disso? Então, olha só. Por que é importante se lembrar disso? Porque se nós estamos dentro desse contexto bíblico espiritualmente, nós precisamos ficar muito atentos. O que eu disse? Eles tiveram sucesso na travessia do rio? Alguém morreu afogado? Deu algum problema? Eles tiveram sucesso na derrota, porque, atravessa o rio, a pés enxutos. Eles dão de cara com o quê? Com Jericó. Então, você vai atravessar. Com certeza. Não tenha dúvida disso. Por outro lado, isso está certo. Aí agora, não pode temer o quê? As muralhas impenetráveis de Jericó. Elas vão cair? Elas vão? Elas vão? Sim, sim. Você entra para a Bíblia. Você tem que ir dentro do contexto bíblico. Atravessar vai. E derrotar as muralhas também. As muralhas impenetráveis vão cair. Então, qual é o perigo da sua vida, da minha vida, da nossa vida? Fala para mim. Qual? Ai, mas ai não é só o meu problema. Ai foi a consequência de algo que foi feito. Após ali, na derrota de Jericó, alguém se apossou do quê? Do anátema. Então, é aí, você vem tendo vitórias, não é? Então, atravessa o rio, com a vitória incrível, levanta memoriais dentro e fora do rio.
passa por aquela circuncisão e tira a vergonha, vencendo. O Manassés começa a comer da novidade da terra, coisa nova. Das voltas em Jericó, Jericó cai. Eles nunca tinham passado por um nível de consagração como essa. Alguém tinha se circuncidado, tirando Josué e Calebe? Então, havia uma necessidade de uma consagração num nível que eles não tinham experimentado ainda. Era um corte na carne violento. Mas tudo garantido, não é? Tiveram sucesso na travessia do rio? Tiveram sucesso na derrota de Jericó? Recuperaram da circuncisão? Mais um pequeno, que não foi tão pequeno assim, desvio. Jericó representa o quê? As primícias da terra. Portanto, Deus sempre, antes e depois, permitiu que se pegasse o despojo. De Jericó ele não permitiu, porque era a primícia da terra. Então, qual foi a grande derrota? Tocar na primícia da terra. Faltou autoliderança, autocontrole. Ele cobiçou algo que o levou a tocar no anátema. Anátema é maldição. Da primícia da terra. Parte era para o tesouro do Senhor, parte era para ser queimado. Nada ali podia ser tocado. Tinha que ir para o tesouro do Senhor. Eu tenho que saber o que é para Deus, o que é para jogar fora. Isso é para Deus, isso é para jogar fora. E saber que quando algo está destinado para Deus, eu não toco. Deus vem em primeiro? Deus vem em primeiro? Se você tocar na primícia, ou nas primícias, você vai ter problema? Você vai ter problema. Você vai ter problema. Aí eles não se deram conta, aquilo parecia que estava escondidinho, que não era algo tão grave, eles foram para uma batalha infinitamente, em relação às outras, pequena. Assim, aquela tipo de problema que você... Tanto que eles estavam seguros. Depois que eu superei todos esses desafios, acha que eu vou temer um negocinho desse? Só que eles já não estavam na mesma condição. Você precisa levar a sério todo esse processo, porque esse é o processo da nossa vida. Às vezes nós atravessamos coisas assim, que você olha e pensa assim, Deus do céu, como é que eu atravessei um negócio desse? Você derruba muralhas impenetráveis, você pensa, Senhor, meu Deus do céu, não acredito num negócio desse. Aí você cai numa coisa que, assim, não faz sentido. Você desgraça com a sua vida. O que eles não tinham sofrido, a única derrota deles, mas ainda tiveram uma outra situação que eu não trato como uma derrota, mas a manipulação de Gibeon. Então, quais foram os dois problemas? Ai e Gibeon. Ai, uma derrota foi consequência do que tinha sido feito ali na vitória de Jericó. Porque quando você vai tendo vitórias, você tem que tomar cuidado para não tocar nas primícias. Eu começo a ficar autossuficiente, a esquecer algumas coisas que foram muito bem recomendadas. Aí eu caio. Aí quando eu tenho aquela derrota, eu falo, mas como?
Na verdade, é consequência. Ai foi consequência do que foi feito ali, naquela vitória que eles tiveram contra a Jericó. Foi consequência. Então, aquilo não era para ter acontecido. Ai, não era, aquela derrota, aquela vergonha não era para ter acontecido. Aquilo foi consequência de se ignorar o que tinha sido muito bem orientado. E Gibeon foi o quê? A manipulação. Eles foram levar. O Josué, a Bíblia faz questão de colocar o detalhe. Ele não consultou o Senhor. Então, se você não consultar o Senhor, gibeonitas vão cruzar o seu caminho. E gibeonita é manipulador. Ele te envolve. E tudo que ele mostra parece que é assim, está certo o que ele está falando. Só que a hora que você faz uma aliança com ele, você assina um contrato, você vai descobrir que ele não era nada daquilo que ele havia mostrado. Gibeonita, filho, ele tem tudo no celular. Ele tem as imagens, ele tem tudo aqui. Gibeonita é assim, ele prova para você. É incontestável. Se você não tiver discernimento de Deus, direção, discernimento de Deus, você cai. Não tem essa. Com o gibeonita só tem um jeito: discernimento de espírito. O que eu falei? Com o gibeonita só tem um jeito. Porque gibeonita, gibeonita não é para amador, hein? Gibeonita é para você lidar com gibeonita, você precisa estar no espírito. Ele é convincente. Ele se especializou nisso. Os argumentos, o que ele mostra, o que ele prova para você, ele tem tudo ali, ele mostra. Não dá para contestar, se você não tiver o discernimento do Espírito para dizer, epa, você vai cair numa cilada. Ele está te enganando. Então, você precisa do discernimento. Você precisa fazer uma coisa que o Josué não fez. O que é? Consultar o Senhor. Está preparado? Você está entendendo? Porque isso aqui é Deus te dando toda a direção. Você não pode esquecer. Você precisa disso aqui, para você não ser derrotado. Porque Deus está garantindo a você, atravessar o rio você vai, derrotar Jericó você vai, recuperar, você pode passar pela circuncisão que você precisa passar, dê a Deus, Ele vai te ajudar em tudo. O perigo é você cobiçar uma coisa, é você mexer no que é primícia. É você tocar no que é anátema. Porque que é uma coisinha assim, sabe aquelas derrotas bobas que você pensa assim, rapaz, mas como que eu venci coisa gigante, o que é isso? Isso não faz sentido. O Senhor fala, faz, é para te mostrar que se eu for com você, você derrota 10 Jericós. Mas se eu não for, você perde para a vila de Ai. E se você não me consultar, você vai ser levado por gibeonita. Porque com gibeonita só tem um jeito de escapar deles. Discernimento de espírito. Você tem que provar o espírito e para isso você precisa orar a Deus, você precisa pedir, está ali, Senhor, me discerne. Porque às vezes está tudo tão bem montadinho, bonitinho assim, que você fala, gente,
Esse povo é o povo mais honesto que tem. A gente assim, ó, bota a mão no fogo. Quando eles viram as costas, eles moram ali na esquina. Era tudo trapaceiro. Trapaceiros. Estava enganando. Então, você precisa de discernimento. Então, esse é um tempo que você precisa de muito discernimento. Vai lembrar de tudo isso? Você tem que lembrar, você não se Deus está te levando, são batalhas de montanhas, você precisa seguir as orientações do Espírito, Ele está te preparando. A coisa mudou. Seu preparo tem que ser elevado. Seu contexto também vai mudar. O contexto de muita gente vai mudar. Então, ciclos se encerrarão, batalhas de montanhas, preste atenção na palavra, nas direções, para não perder os portais. Algumas coisas você já sabe que precisam morrer e vão morrer. Quando um ciclo termina, o ciclo Moisés terminou e era um outro tempo, e exigir de todo mundo mudanças. Então, tem coisas que se encerrarão e outras novas se iniciarão. Não temo novo, enfrentar o novo, os novos desafios. Deus vai colocá-lo na terra e serão enormes as suas conquistas, mas também grandes desafios. Mas Deus já está dizendo que você vai ter vitória sobre todas. Enfrente com coragem e serão enormes os seus testemunhos também. Preste muito atenção no livro de Josué, porque o livro de Josué, o espírito dessa palavra, do que nós encontramos ali, é que está nos guiando. Então, eu disse para você, você terá 2 grandes desafios. O primeiro é entrar na terra e o segundo, Jericó. Garantido que você vai. Todos esses serão vencidos. Mas após, tem 2 problemas que eles caíram. Você já foi avisado pela palavra. Você vai cair se você for descuidado. Ai e Gibeon. Ai e Gibeon. Ai foi o quê? Consequência. Do quê? De tocar no quê? Nas primícias, no anátema, que era maldição, o Senhor não toca em nada, mas porque Jericó eram as primícias do Senhor. Ele ia dar vitória, mas dali não ia tocar. Você não é para pegar nada. Então, é uma mensagem para nós. Não toca nas primícias. Primícia do seu tempo, a primícia da sua vida para Deus, primícia do seu dinheiro. Não toca. Porque isso vai afetar e vai te levar a ter derrotas em coisas ínfimas, que não vão nem fazer sentido. E Gibeon. Gibeon representa a manipulação, que te envolve e te coloca em problemas. Amém?